Por que essa questão da dimensão pedagógica da capoeira? Porque era a forma da gente provocar o Estado e a sociedade para entender e nos ver enquanto elemento de identidade cultural do nosso povo. Do ponto de vista efetivo, qual é a observação? Não existe política pública ali para a capoeira. E não existe reconhecimento sem valorização. E não existe valorização sem mudar a vida das pessoas. Sim. O senhor é coordenador do projeto Capoeira nas Escolas Públicas da Bahia. Aqui é o seguinte, eu faço parte, o próprio CMB, que é o Capoeira e Movimento Bahia, nasce a partir da política de salvaguarda da capoeira feita pelo IFAM, iniciada lá no primeiro governo Lula, em 2007, quando aprova o Patrimônio Nacional, 2007, 2008. E essa política de salvaguarda se constituiu aqui em um conselho com um conjunto de pessoas que passaram a atuar voluntariamente por uma coletividade e rompendo um pouco a lógica que muito tempo e muitas vezes prevalece na capoeira da farinha pouco, minha opinião, primeiro, né? Todo mundo quer fortalecer, até por causa da resistência mesmo, a luta pela sobrevivência, fortalecer o seu trabalho, fortalecer o seu grupo e sempre nessa correria para poder sobreviver da nossa arte. E, pela primeira vez, você tinha uma coletividade reunida voluntariamente, sem recursos, sem nada, para trabalhar por uma causa que é a luta por direitos. E isso terminou me tocando, já que, você falou do Kenan Jacaré, nessa vivência que eu tive enquanto gestão e militância social, eu passei a entender que se a vida ela tá ruim, a sociedade ela se organiza através, e não precisamos disputar essa sociedade através de forças políticas, né? E passei a atuar também nesse sentido. Eu diria que eu sou um capoeirista na política, porque a partir daí, dessas experiências enquanto gestor, enquanto eu fui assessor parlamentar, enfim, um conjunto de coisas, a gente passou a entender como é que funcionava por dentro a engrenagem do Estado e dessa sociedade que nos exclui. E passamos, portanto, a atuar e criamos o Capoeira em Movimento como fruto dessa política de salvaguarda. Então, isso aqui é importante. Esse processo de construção do Capoeira, que nasce em 2019, acabamos de completar 5 aninhos, né? Novo, neófito, mas bebe de uma luta coletiva de diversos capoeiristas que há mais de uma década constrói essa política de salvaguarda, debate-se, enfim, e diretrizes para unir os capoeiristas na luta por direitos. Então, não bebemos dessa origem, mas não nascemos muito na luta pela capoeira nas escolas. Sim. Ao ver essa turma se organizando, aí nós falamos, velho, então vamos construir, vamos escolher um dos elementos das diretrizes que estão postas e vamos transformar numa luta coletiva. E justamente foi a educação. Por que essa questão da dimensão pedagógica da capoeira? Porque era a forma da gente provocar o Estado e a sociedade para entender e nos ver enquanto elemento de identidade cultural do nosso povo. Do ponto de vista efetivo, qual é a observação? Não existe política pública ali para a capoeira. E não existe reconhecimento sem valorização. E não existe valorização sem mudar a vida das pessoas. Sim. Porque a capoeira virou patrimônio imaterial da humanidade, é patrimônio nacional, é a maior difusora da língua portuguesa no mundo, mas nossos mestres e nossas mestras continuam morrendo da mesma forma que morreram o mestre Pastinha, que morreu o mestre Bimba. Então, isso não mudou a nossa realidade. A gente continua fazendo vaquinha para pagar caixão de mestres que são referências da nossa cultura, que são os guardiões da nossa ancestralidade. Que deram a vida, né? Que deram a vida para a capoeira. Que deram a vida para a gente hoje ter o nosso direito de vadiar. Então, a gente entende que esse processo, que vem desde o período da escravidão, e um processo de uma abolição inconclusa, porque ela não insere os capoeiristas, os negros e negras, nesse contexto de desenvolvimento de direitos adquiridos. Então, esse processo de abolição levou a essa necessidade atual de um processo de reparação. Então, nós entendemos que a capoeira nas escolas é esse processo de reparação. E também é uma provocação
para que a gente tenha uma política de salvaguarda da capoeira, de defesa, de proteção, de valorização. Então, foi nesse sentido. Nós escolhemos aqui a primeira mulher negra deputada estadual da Bahia, pasme. Há pouco tempo, nós tivemos, há 6 anos atrás, apenas, foi eleita a primeira mulher negra aqui no estado de maior população negra fora da África, mas por esse fator simbólico, nós escolhemos a deputada Olívia Santana. E fizemos esse debate junto com ela. Levamos nossas ideias, construímos um projeto de lei, conjuntamente ali com o gabinete dela, e apresentamos na Assembleia Legislativa. Olha a diferença. Você estava falando aqui que precisava ser construído pelo capoeira. É exatamente isso. A diferença da grande maioria, se não a totalidade, dos projetos que existem hoje, aprovados ou não, de capoeira nas escolas, é que esse foi feito pelos capoeiristas, pelo Capoeira em Movimento Bahia, pela salvaguarda da capoeira e em conjunto com o mandato da deputada que deu a formatação legal e etc. necessária para se fazer uma lei. Então, primeira coisa é isso. O que foi conhecido como a Lei Moa do Catendê, naquela época, então, projeto de lei, na verdade, um plano de salvaguarda. Nós aprovamos aqui no estado da Bahia um plano de salvaguarda da capoeira, que tem como um dos elementos a inclusão dela nas escolas públicas do estado da Bahia. E quero dizer que não foi fácil e não está sendo fácil, porque as amarras que o Estado nos coloca e nos impõe, muitas vezes servem para nos alijar, para nos deixar de fora. Mas nós fizemos esse jogo. Primeiro aprovamos, depois lutamos pelo sancionamento do governador, aí conseguimos a segunda etapa, o governador sancionou a lei, e nós estamos agora na fase da regulamentação, inclusive às vésperas da regulamentação. Ontem nós tivemos a reunião com a Secretaria de Educação e já temos formatado o programa que vai inserir a capoeira nas escolas públicas. E de primeira mão, eu vou dar alguns furos aqui, porque de algumas conquistas fruto dessa conversa. E primeiro, que eu acho que os capoeiristas têm que se atentar em todo o país, quando discute legislação e iniciativas seja em que campo for, sobretudo na capoeira nas escolas, que a gente tem que fazer um processo que sejam não só de governos, porque governos passam a cada 4 anos. Então, tem que ser política de Estado, de município, não de gestão. Não de gestão. Então, essa aqui foi uma primeira vitória, que o programa ele vai ser amarrado e vai ser implementado através de força de lei, decreto-lei. Então, isso aqui foi uma conquista. A segunda, que foi a partir de uma consulta feita àqueles que provocaram elaborar na lei, ou seja, a nós, Capoeira em Movimento e a salvaguarda da capoeira, e que absorve muito do que a gente vê como concepção. Qual é a concepção? Que muitos confundem. Nós não estamos falando aqui apenas da prática da capoeira, porque, de certa forma, nós estamos até nas escolas, se nós funcionarmos desse jeito. Porque, não pela porta da frente, como diz nosso mestre Curió. Mas se olhar, o pessoal das escolas particulares enxergaram isso antes. Porque não, a capoeira... Hoje tem um mercado saturado, inclusive, disputadíssimo das escolas particulares. É difícil você encontrar uma escola particular que não tenha aula de capoeira. E um exército de reserva atrás querendo entrar. Se o cara sair e tiver com dificuldade, até tem 5, 10, 20 querendo aquele lugar. Esse não é o problema nas escolas particulares. É nas escolas públicas. Mas, sobretudo, a entrada dela, ela precisa ser colocada enquanto conhecimento. Por que eu digo enquanto conhecimento? Porque a preservação da cultura é o fundamental, é o que está em jogo. Então, é uma das coisas que... E por isso que a gente colocou a estratégia primeiro, é fazer esse debate, porque a gente está fazendo debate num centro do saber, num centro que perpetua o conhecimento, que preserva culturas. Que é isso, que é a questão das escolas. E isso vai nos ajudar, inclusive, a superar falsas dicotomias que eram colocadas, se esportivização versus cultura, enfim, outros debates que privilegiam dimensões da capoeira. Eu acho que, a partir do momento que a cultura está preservada, as outras dimensões têm toda a liberdade e devem ser incentivadas enquanto política pública. A minha preocupação é quanto a cultura não está preservada e você fortalece dimensões que podem descaracterizar a essência, a cultura ancestral que vem se perpetuando no nosso país e no mundo inteiro, né? A partir do processo de internacionalização. Mas o importante dizer é isso, é que se torne, eu acho que, projeto de Estado e não de governo,
Em segundo lugar, que se olhe a preservação e a perpetuação da cultura. Então, ou seja, não basta assim, fazer prática esportiva, fazer as aulas de capoeira, as oficinas, se ali a gente não entender que tem que saber a história da África, o significado de uma capoeira afrocentrada, porque foram os africanos aqui no Brasil que ajudaram e, portanto, a desenvolver e desenvolveram essa cultura ancestral. A gente precisa, portanto, entender também os desafios e os riscos que tem a capoeira entrar nesse ambiente. Sim. É outra coisa que nós nos deparamos. Porque nada é imutável. Se você tem um ambiente que já existe ali com regras, com legislação própria, uma dinâmica que é uma comunidade, né? A escola é uma comunidade escolar. Sim. Tem professores, tem estudantes, pais, enfim, toda uma comunidade ali ao redor que tem seu costume e suas práticas. E, diga-se de passagem, costumes e práticas eurocêntricas, né? Vinda de influência europeia. Sim. E nós estamos entrando com uma cultura de uma referência afrocentrada. Sim. Que isso existe uma contradição. E todo corpo externo que entra no ambiente, ele modifica, em certa medida, aquele ambiente, mas também é modificado por ele. Sim. Essa é uma relação dialética da vida. Então, nisso aqui, a gente tem... E aí entra o curso do Qualifica Capoeira, que nós, ao percebermos isso, nós percebemos também que nós precisamos preparar a comunidade da capoeira para adentrar esse ambiente e preparar esse ambiente para receber a comunidade da capoeira. Sim, com certeza.